Me apresentando, eu sou Stephanie Moura, psiquiatra, é, estudante aprimoranda em transtornos alimentares pela USP. E aí é com muito prazer que eu fui convidada para participar dessa live junto com o Wellington e entrar no Instagram do Psicovid, que é um grupo de profissionais das diversas áreas que tem o intuito de informar, de ajudar e de que a gente possa passar por esse momento de uma forma melhor, mais leve e mais saudável, né? E aí foi daí que surgiu a ideia dessa live, o impacto do Covid-19, né, do coronavírus na saúde mental. E aí é um prazer compartilhar esse momento com o Wellington. Vou deixar ele se apresentar. Isso. Como a Stephanie falou, meu nome é Wellington, né? Eu sou profissional de psicologia. Atualmente eu estou também como professor universitário e faço mestrado na Federal. E aí eu acho que eu acho que eu poderia falar por nós dois, fomos pegos de surpresa nesse processo da construção também do Psicovid, né? Que acaba sendo uma plataforma interessante para que a gente possa construir pontes de cuidado. Bom também a gente um pouco diferenciar sobre quarentena, isolamento, distanciamento social, que acaba que na prática a gente fala que é tudo igual e acaba usando como sinônimos, mas seria bom para a gente ter mais consciência do que a gente está vivenciando hoje, né? Então a quarentena é aquela pessoa que foi exposta ao vírus, ao contágio, e que não necessariamente que não está doente, mas pode ficar doente, então ela é isolada, ela é afastada dos outros e fica em quarentena. É um termo bem antigo, né? Que surgiu lá na peste negra, que teoricamente era 40 dias, na época usaram 40 dias de afastamento. E aí aquelas pessoas tinham que ficar num lugar. Hoje em dia, a gente não usa, a quarentena é um termo que não se usa necessariamente 40 dias. E isso vai ser definido diante das diversas situações que vão sendo necessárias, né? Como o H1N1, em 2009, como o SARS, que é um outro tipo de coronavírus que surgiu lá em 2003. Então, foi necessário quarentena, mas esse tempo é algo que vai depender. O isolamento é aquela pessoa que está doente e que se isola, e o distanciamento é isso, do contato mínimo, né? Evitar aglomerações, de se distanciar do contato com o outro. E acaba que a gente usa como sinônimo. Então, esse distanciamento eu entendo como um principal fator, um dos fatores do momento que a gente está vivendo para o adoecimento mental. O distanciamento, né, do outro, da sua comunidade, as incertezas, estamos vivendo incertezas, nós não sabemos quando a quarentena vai passar, o isolamento, esse distanciamento, a gente não sabe quando a gente vai ter nossa vida normal, que, entre aspas, não vamos voltar do jeito que a gente entrou nessa situação, não é? Acho que a gente vai poder, nesse momento, ter refletido mais, vai sair com outra perspectiva de ritmo de vida. Eu até me proponho, sabe, a mudar realmente. A gente tá com a incerteza de que eu não sei se eu vou pegar esse vírus, eu não sei se minha família vai pegar, eu posso transmitir para minha família, né? Nós, profissionais de saúde, que a gente acaba se expondo mais em algumas situações. Então, quanto tempo vai durar? A questão financeira também, né? Porque todos nós estamos passando por mudanças econômicas por incerteza. E aí, todos esses aspectos são estressores, né? São fatores que podem prejudicar nossa saúde mental, nos desestabilizar. É interessante, Clarissa, porque como aceitar isso melhor, né? A gente hoje agora vem falando tanto dos riscos, do cuidado com a saúde mental, e aí há muitas coisas para que a gente possa entender melhor e passar e aceitar melhor, né, como você falou, e passar por isso de uma forma mais tranquila. Então, a OMS, ela disponibilizou uma cartilha, tá, com algumas orientações. Então, a primeira é ter limite nas informações. Então, se informar é importante para entender o que está acontecendo, para a gente não, o medo do desconhecido é muito maior, não é? Então, a gente entender o que acontece, a gente ter lucidez do momento
momento que a gente está vivenciando é fundamental, mas isso de uma forma limitada. Então, poxa, eu não preciso assistir 24 horas o jornal para me manter atualizado e saber o que está acontecendo. Então, vamos uma, duas vezes ao dia, a gente separar um horário para ver quais são as notícias, como é que está o processo e pronto. E ainda usar isso uma fonte confiável, né? Um site, um programa que você consiga confiar, que tenha credibilidade nas informações. Um outro Posso caminho contribuir é... nisso? Pode, com certeza. Nessa parte que tu está falando, eu acho que uma das coisas importantes, assim, que o termômetro disso é a sensação interna, né? Você conseguir escutar e perceber os sentimentos, as emoções, como é que o teu corpo está reagindo àquela tsunami de informações que vão chegando, né? Uma tsunami você não consegue efetivamente lidar com ela. Então, vamos tentar diminuir isso de alguma forma. Tem notícias, tem informações que são importantes, mas a enxurrada e a tormenta delas vai atormentar a pessoa. Então, Com certeza. efetivamente, o termômetro disso é como é que tu está sentindo, se tu pode ou não, nesse momento, sustentar todas aquelas informações, né? Então, o termômetro ele é também muito pessoal. Se avaliar, né, ter consciência do que está sentindo, eu acho que é fundamental. Eu percebo muita gente que não tem consciência do que sente. E aí é isso, perceber, sim, ver até onde você consegue, né? Uma outra orientação, acho que pode ajudar bastante, é uma rotina. Tá, Clarissa? Então, lógico que tenho percebido uma rotina de produtividade, né? Uma competição aí de produtividade. Ah, eu tenho que ter uma rotina de exercício. Não, mas é uma rotina de quê? A gente mantenha os horários que a gente dormia, e que a gente acorda antes da quarentena, que a gente consiga manter o horário da alimentação também, evitar pular refeições. Então, esses momentos que estruturam o nosso dia, a gente tentar manter no mesmo horário é fundamental, porque isso vai nos estruturar também. Além disso, tentar usar a internet não só para buscar informações, mas para buscar o outro. Então, se aproximar da família, né? Para se encontrar com os amigos, se confraternizar de alguma forma. Acho que esse momento também é um momento da gente se reinventar. Eu vinha pensando muito antes da quarentena que a rede social, a internet vinha para era um elemento difícil de controlar, porque atrapalha a educação das crianças, atrapalha o convívio da família de se comunicar. E hoje a gente está vendo que a internet é um bom caminho para que a gente consiga sair disso de uma forma mais saudável. Mas, lógico, sabendo usar. Então, tudo é o equilíbrio, é saber usar aquele instrumento. Então, a internet vai aproximar. Então, manter o contato com as pessoas, a comunicação, ver o outro é muito importante, né? Manter uma atividade de exercício físico. E quando eu falo isso, não é tipo, eu preciso todo dia estar ali exercitando, porque senão eu não vou dar conta, senão eu vou estar me maldizendo de forma alguma, gente. Então, é natural que nesse momento a gente também esteja mais cansado, né? A gente está mais fadigado. O home office, ele consome mais a gente. Eu tenho me sentido mais cansada, trabalhando menos, né? Não sei se isso está acontecendo contigo, Wellington. E Uhum. aí, a gente se desgasta mais, né? Porque é um período de adaptação, a gente está se adaptando a esse ambiente de novo atendimento. Então, tentar entender que um dia vai conseguir fazer o exercício, fazer tudo que está planejado, mas também vai ter um dia que não vai conseguir e tá tudo certo. O importante é tentar colocar isso na prática, não é? Então, isso eu tenho tentado fazer. No começo do mês, eu comecei a fazer exercício físico, parei, e hoje eu me coloquei, eu disse, não, eu tenho que tentar, continuar tentando, não é? Então, hoje consegui voltar e hoje foi, amanhã vou estar nessa tentativa, se não der certo, no outro dia eu volto e tento, porque o exercício físico ajuda muito na ansiedade, nos sintomas depressivos, né? Nesse medo que a gente está vivendo, essa incerteza. Então, acho que são algumas questões que podem ajudar bastante. Então, tem uma organização também, né? Uhum. Quando ir para o supermercado, comprar, sair uma vez só, organizar o que você vai comer ao longo da semana para que quando você vá ao supermercado, isso fique mais direcionado. São coisas que vão
podem nortear, organizar o teu dia e que ajude a passar por esse momento de uma forma mais leve e cuidando da tua saúde mental. Eu acho que assim, até uma das coisas que a gente estava falando bem no iniciozinho da nossa conversa, era que como o Covid-19 ele atravessa a tua forma de se organizar, a tua forma de viver, a tua forma de experienciar a tua vida, todas essas pontuações, essas sugestões que a Stephanie está fazendo são interessantes também nesse sentido. Ou seja, tu teve um fenômeno que efetivamente quebrou as pernas, né? Nessa imagem daquilo que faz caminhar, daquilo que faz efetivamente tu seguir um caminho que faz sentido para você. Então, frente a isso, uma das possibilidades é tu poder refletir como é que tu pode continuar gerenciando e organizando a tua forma de existir, né? Então, Sim, assim, são aspectos muito pessoais. E aí é realmente esse lugar da sensibilidade e de também não forçar a ser algo também que não é, no sentido de vai ter algumas questões que são pontuações que acabam contribuindo no processo. Mas como é que tu vai viver o processo é algo realmente muito pessoal, é algo muito individual. Uma das coisas o corpo e a mente, eles são um só. Essa ideia de que eu cuido do corpo de um lado e a mente do outro, não. ela caiu há muito tempo. É no sentido da forma com que eu estou com o meu corpo, é a forma também com que a minha autoestima, a minha compreensão de si, elas interagem, elas se relacionam de forma muito íntima. Não existe uma separação de um campo para o outro. Os dois eles dialogam, os dois eles refletem a forma com que tu vai sentir, tu vai passar também, ou tu pode passar também por esse processo. Então, é uma das coisas, inclusive, assim, de pensar em formas que cada pessoa ela pode, sabe, manter ou construir algumas organizações, algumas estruturas internas, sabe? Então, é muito interessante isso que tu estás colocando. O primeiro ponto para que a gente possa ajudar o outro, a gente tem que estar bem, né? Então o autocuidado é fundamental nesse momento, para que a gente consiga acolher, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa estar ali do lado dele, né? Mesmo que seja à distância, para a gente tá junto, a gente não precisa estar perto. E aí o autocuidado, sabe, seu, e é fundamental para que você consiga ficar bem para acolhê-lo. Um outro ponto que eu acho importante existem profissionais, né, de saúde mental, mais especificamente, os psicólogos estão atendendo online, já atendiam antes, e agora na pandemia, mais efetivamente, a psiquiatria, nós médicos não poderíamos atender, mas na quarentena foi reorganizado isso, e a gente teve a liberação do Conselho Federal de Medicina para que a gente possa atender. Então, como esse sofrimento mental está se colocando, a gente pode ajudar. Então, procurar orientar esse amigo, esse familiar, para buscar um profissional de saúde, alguém mais qualificado e capacitado realmente, para entender melhor aquela situação e até poder orientar melhor a família e os amigos. Até porque é uma rede que é fundamental. Então, nós profissionais não trabalhamos só, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, o psicólogo, o psiquiatra, e a família é fundamental, e os amigos também para essa rede de suporte, tá? Então, o autocuidado e buscar suporte profissional é fundamental. Dessa doença, que é o idoso, né? Ele é do grupo de risco, do grupo de vulnerabilidade e que tá com medo. Então, eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado com como a gente fala, né? Você é grupo de risco, porque isso pode ser um estigma também, algo que limita. Então, dizer assim, olha, vamos falar com mais doçura, mais suavidade, com mais atenção. Trazer esse idoso de que, olha, você é muito precioso, a gente precisa cuidar mais de você. Então, fica em casa, né? E aí, você precisa ficar em casa, mas você tá bem, você tá protegido, a gente tá aqui no suporte. Então,
ensinar o idoso a uma rede social, a usar uma plataforma de comunicação, é uma forma de diminuir o medo, né? De dizer, olha, por esse caminho a gente vai continuar seguro e a gente vai estar próximo. Então, acolher, porque o medo vem muito da incerteza, vem muito da ausência e vem muito da falta de comunicação. Então, se a gente explica o que está acontecendo, se a gente pode comunicar e a gente pode estar presente efetivamente, isso suaviza o medo, a ansiedade, a angústia, né? Minha tia mesmo, que tem 90 anos, ela disse, minha filha, estamos presos aqui, quando é que eu vou sair dessa prisão? Então, leva isso até com bom humor, tia. Vai demorar um pouquinho essa prisão, mas vai estar tudo certo. É para o seu bem, né? Uma prisão de amor. Então a senhora está aqui, olha. Então levar com leveza isso para o idoso também é fundamental, usar o senso de humor. Então, voltando àquela pergunta, né? Como a gente pode aceitar aí essa situação? O senso de humor é muito importante. E a Sim. solidariedade, né? Que você estava falando de ajudar, de muitas redes, de grupos voluntários de psicologia que eu tenho visto, de dar o suporte. Então, solidariedade ajuda bastante a gente entender que a gente está isolado, mas é para o bem do coletivo. Então, esse altruísmo, né, de entender que eu faço uma parte, eu posso estar salvando vidas. Isso nos motiva, isso nos fortalece, para que a gente consiga continuar nesse distanciamento que provavelmente vai se prolongar por um tempo ainda, de uma forma mais rígida, de uma forma mais flexível, mas eu tenho me encantado tantas manifestações no elevador. Olha, se alguém precisar, eu posso renovar a receita, né? Prédio que tem médico. Ou eu posso ir no supermercado, eu posso ir numa farmácia. Isso ressignifica a nossa existência, né? Então, eu acho que são caminhos para que a gente consiga levar isso tudo com mais leveza mesmo e de uma forma mais saudável, né? Eu, É, eu acho que tem assim, até algumas coisas que são importantes assim sobre isso que a gente está conversando, Stephanie, que é a questão da organização coletiva, né? Esse momento ele está fazendo também com que a gente precise se organizar como pessoas, né? Em que a gente possa estar em grupos, estar em coletivos, ou contribuir com grupos, contribuir com coletivos. Então, muitas vezes eu não posso fazer nada, mas tem um coletivo que está em determinado lugar, contribuindo para ajudar as pessoas em situações de rua, que também é um público que a gente precisa trazer à tona. É um outro grupo com pessoas idosas, com crianças, então assim, são públicos que a gente precisa trazer à tona que muitas vezes são ou invisibilizados ou deixados um pouco de lado, né? Então tem um conceito que eu acho muito interessante que eu trabalho na uma psicologia social, né? Que é o conceito de pertencimento. Então esse conceito de pertencimento muitas vezes nessas condições, nesses contextos, é, ele me vem muito à tona porque até alguns relatos que eu vi de alguns idosos, de alguns vídeos que são compartilhados, é a sensação de não estar pertencendo, de não estar participando, de não estar fazendo parte, de estar sendo isolado de forma forçada. Então existe uma coisa que tu trouxe, Estevão, que eu achei bem interessante, que é o lugar da leveza, o lugar da paciência, o lugar do cuidado, né? Esses lugares, assim, eles têm uma palavra que para mim é muito importante, que é o lugar do afeto, né? Então a gente está vivenciando também um lugar de pensar como é que esse afeto, esses contextos estão me afetando, né? Mas como é que esse afeto ele pode ser transformado e pode ser direcionado de forma mais criativa, né? Então como é que o que é que eu posso fazer frente às minhas próprias condições, né? Eu acho que é um dos lugares assim. Eu vejo muito algumas mobilizações bem interessantes. Até o próprio Psicovid tem um pouco essa eu acho que essa energia, né, que puxa, que move para contribuir para o cuidado, né? Então, muitas vezes eu não posso estar presente naquele espaço, naquele coletivo por N motivos, mas de alguma forma eles estão precisando de alguma coisa, né? Alguns coletivos que estão trabalhando com pessoas em situações de rua estão precisando de alimentos, de escova de dente, de pasta de dente, estão precisando de algumas coisas. E aí é muito esse processo de tentar se aproximar desses coletivos na medida do que for possível e contribuir na medida do que for possível, né?
Eu acho que é um Sim, momento também de perceber como o coletivo ele é forte, né? Como os indivíduos juntos, as pessoas juntas, elas são fortes, inclusive para se cuidar, né? Você não precisa, às vezes, estar colado para se cuidar, mas existem outras formas de se aproximar, não se isolar, né? O idoso, de certa forma, a gente começou a dialogar um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem algumas questões do idoso que são anteriores mesmo à questão do Covid-19, que é a própria ideia do que é ser idoso que foi construída socialmente. Então, se a gente for parar para pensar como é que o idoso se sente aí, até numa perspectiva mais cultural brasileira, existe ainda uma imagem do idoso daquele que não pode mais fazer nada, né? De um lugar de incapacidade, de um lugar de improdutividade. Existe, inclusive, uma dificuldade de compreensão de que os idosos eles têm relações sexuais. Então, sim, existem muitos mitos que são construídos na imagem do idoso. Se a gente pega já todas as variáveis que aconteciam antes, e aí esse contexto é como se acentuasse, né? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades, talvez um dos grandes desafios é realmente ressignificar essa imagem que foi construída socialmente e valorizar o idoso como ele é, né? Como uma pessoa que teve uma história, e tem história para contar e tem contribuições para dar. Então, eu acho que uma das questões que ocorre assim, da dificuldade quando a gente fala de como é que a sociedade ela vê o idoso, tem essa representação. Quando a gente para até para ver como é que o idoso ele está lidando com isso, existe todo esse processo que a gente está conversando, né? A negação, a forma de lidar com a situação, com o contexto, né? Às vezes, inclusive, a gente está acompanhando em alguns vídeos que tem idosos que estão indo para o mercado, estão saindo de casa, então não é algo que está todo mundo efetivamente fazendo, e vem como um grande desafio de como é que a gente conversa e dialoga com a população idosa, né? uhum, Eu acho que são algumas coisas assim da população idosa que eu penso que são alguns desafios. uhum. Eu percebo a criança, né, nessa dificuldade de entender, não é? Porque a gente muitas vezes conversa, se informa, mas até pela falta de tempo anterior, não existe esse hábito de perguntar o que é que a criança está entendendo de tudo isso, né? Então pode haver uma confusão de, eu não estou indo mais para a escola, não estou vendo mais meus amigos, o que é que está acontecendo? E aí, é o coronavírus. As orientações de higiene. Também não assustar, não é? Porque isso pode ser algo amedrontador. Eu parei de ir para a escola, eu parei de ver meus amigos, eu só estou em casa. O que é que está acontecendo? Eu tenho que me cuidar, porque senão o bicho vai me buscar, vai vir me pegar. Né? Então, eu percebo que as crianças acabam saindo é, ficando mais nesse desconhecido, mas a partir do momento que elas são abordadas de uma forma mais adequada, eu percebo que as crianças têm o poder de se adaptar melhor do que a gente, né? Então eu tenho visto na TV, olha, lave a mão, e aí fazem música, e aí fazem apresentações, mandam um beijo dizendo que é para lavar a mão, Uhum. né? Que é para ter cuidado, que é para evitar de ficar em casa. Então a criança tem isso, né? Esse poder de adaptação, essa flexibilidade cognitiva mais evidente. Então, acaba ficando, não tem tanto essas normas, essa necessidade do controle que a gente acaba tendo com a vida, com a idade, com o amadurecimento, né, com a vida adulta. Então, elas acabam passando isso de uma forma, se for abordada, obviamente, de uma forma mais lúdica, não há tanto esse sofrimento. Pelo contrário, eu percebo que as crianças estão curtindo mais, porque estão com os pais mais presentes, não é? Não, tá diferente isso. A ausência dos pais era muito marcante, né? Nessa rotina louca da gente. E nos jovens, eu percebo que existe uma preocupação muito com a questão financeira, com a continuidade dos projetos, com os planos, que obviamente não puderam ser continuados. Então, isso gera muito ansiedade. Eu tenho atendido alguns pacientes muito mais ansiosos, muito mais
a sensação de frustração acaba ficando maior porque tem mais contato com a rede social e acaba fazendo uso não tão adequado, sabe? Então, todo mundo tá malhando, tá lendo, tá fazendo isso e eu não tô. Mesmo que esteja conseguindo manter as atividades básicas já que já tinha, sabe, Wellington? Então, eu tenho percebido isso. E agradecer a participação de todos. Foi muito bom. Foi tão bom que a gente passou o horário despercebido e quando viu já só faltava 30 segundos. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Espero em outras oportunidades a gente voltar a discutir, a conversar. E foi muito importante também a participação, as perguntas, não é? Então é isso. Que a pandemia passe de uma forma leve e que a gente possa sair mais fortalecido de tudo isso, com mais saúde mental, mais próximos de quem a gente gosta e nos cuidando mais, né? Com a sensação do autocuidado mais presente no nosso dia a dia. Eu também gostaria de agradecer, assim, eu acho que todos esses espaços que a gente tem como possibilidade de encontro e possibilidade de debate, de diálogo, eles são importantes, né? Eu acho que a gente se encontra nesse campo da profissão, mas a gente se encontra também nesse campo da existência, né? Com outras pessoas de outras áreas, com outras pessoas que estão interessadas, que estão com dúvidas, que estão, de alguma forma, querendo se encontrar com a gente nessa nova rede de relação, né? Então, agradecer também ao espaço, ao Psicovid, por ofertar esse campo da gente poder dialogar. E estou disponível caso precisem de algum outro momento. Eu acho que a gente vai se encontrar em alguns outros momentos de novo. E agradecer, Stephanie, né, por a gente poder se encontrar aqui e poder dialogar um pouco sobre essas questões que são importantes. Então é Foi isso. ótimo. Boa noite a Gratidão todo mundo. pela participação aqui contigo, viu? Muito obrigada.